Se você não entende por que muitas mulheres têm medo de denunciar estupro, eu sugiro que leia a seção de comentários da reportagem, abre aspas, como o Hamas usou a violência sexual como arma nos ataques de 7 de outubro, fecha aspas. Esse texto foi publicado em português pela Folha de São Paulo, mas a reportagem original é do New York Times. O material do jornal é resultado de cerca de 150 entrevistas com sobreviventes, familiares, médicos, soldados e especialistas em violência sexual. O jornal diz que pôde verificar as informações e os dados e também pôde autenticar a veracidade dos vídeos. Vamos lá. 3 jornalistas passaram 2 meses investigando as denúncias e afirmam que descobriram, abre aspas, novos detalhes dolorosos, fecha aspas, evidências de que, abre aspas, os ataques contra mulheres não foram eventos isolados, mas parte de um padrão mais amplo de violência de gênero em 7 de outubro, fecha aspas. Não sou eu quem está dizendo isso, é o que está escrito na reportagem. Eu vou dar uma mãozinha na interpretação de texto. O Hamas usou o estupro como arma de guerra. Exatamente o que eu escrevi 3 dias depois dos ataques, o que a ONU Mulheres, organizações feministas, ativistas, enfim, várias pessoas simplesmente resolveram ignorar. Mesmo por aqui, eu li vários comentários de gente que diz que as informações sobre os estupros contra as israelenses são propaganda de guerra de Israel. A reportagem do Times só comprova que para todas essas pessoas a vítima tem sempre razão, menos se for judia. Eu estou falando, gente, sobre pessoas que usam uma questão absolutamente legítima, que é se horrorizar com as milhares de mortes em Gaza, que é condenar o governo de Israel pelos métodos que estão sendo usados na resposta ao ataque de 7 de outubro, para desumanizar mulheres israelenses que não foram só estupradas, foram brutalizadas e mortas. Eu também estou indignada e entristecida com todas as imagens que chegam de palestinos que foram mortos, que perderam as suas casas, que estão pagando um preço muito alto pelo comportamento do grupo terrorista que os governa. Eles não merecem isso, claro que não. Agora, como feminista, não há a menor chance de ignorar o que aconteceu no sul de Israel. E o que ainda certamente acontece com as reféns do Hamas que estão lá em Gaza. Porque tem gente lá ainda, tem reféns lá ainda. Na reportagem do New York Times, a descrição do horror a que foram submetidas dezenas de mulheres e meninas e idosas por terroristas do Hamas é de embrulhar o estômago. É de chorar pela constatação de que a crueldade tem sim um corte de gênero muito específico. Eu vou ler uns trechos aqui. Eu acho que é importante trazer esses trechos aqui para vocês. A reportagem ela começa da seguinte forma. No início, ela era conhecida simplesmente como a mulher do vestido preto. Em um vídeo pixelado é possível vê-la deitada de costas com o vestido rasgado, as pernas abertas e a vagina exposta. Seu rosto está queimado e irreconhecível. Sua mão direita cobre seus olhos. Essas imagens foram gravadas nas primeiras horas do dia 8 de outubro por uma mulher que procurava por uma amiga desaparecida no local da rave no sul de Israel, onde no dia anterior terroristas do Hamas massacraram centenas de jovens israelenses. O nome dessa mulher era Gal Abdush. Ela tinha 34 anos, era mãe de 2 filhos, morava numa cidade de classe trabalhadora no centro de Israel e desapareceu na rave quando estava junto com seu marido. A reportagem fala o seguinte, que 4 testemunhas descreveram em detalhes impactantes ter visto mulheres sendo estupradas e mortas em 2 lugares diferentes ao longo da Rota 232, a mesma rodovia onde o corpo seminu de Abdush foi encontrado jogado na estrada em um terceiro local. O jornal também entrevistou vários soldados, médicos voluntários que juntos relataram ter encontrado mais de 30 corpos de mulheres e meninas no local da rave e em 2 kibbutzim em um estado semelhante ao de Abdush.
pernas abertas, roupas rasgadas, sinais de abuso em suas áreas genitais. Os jornalistas escrevem: muitos dos relatos são difíceis de ler e as evidências visuais são perturbadoras. O jornal diz que ainda viu fotografias do corpo de uma mulher que os socorristas encontraram nos escombros de um kibutz com dezenas de pregos cravados em suas coxas e virilhas e um vídeo fornecido pelo exército israelense mostrando 2 soldados israelenses em uma base perto de Gaza que pareciam ter sido baleadas diretamente em suas vaginas. Tem uma coisa que o jornal fala que vai ser muito difícil dizer quantas mulheres foram estupradas, porque muitas delas foram mortas e já estão enterradas. Uma contadora de 24 anos chamada Sapir, foi uma das testemunhas principais dos horrores que aconteceram lá nesse dia, ela conta que ela estava na rave com vários amigos, ela deu um depoimento aos investigadores e ao jornal New York Times. Numa entrevista de 2 horas, ela falou ter visto grupos de homens fortemente armados estuprando e matando pelo menos 5 mulheres. Ela conta que às 8 horas do dia 7 de outubro estava escondida sob galhos baixos de uma árvore de tamarisco perto da Rota 232. Ela tinha sido baleada nas costas, estava fraca e acabou se cobrindo com uma grama seca e ficou imóvel para não ser notada. E ela conta que a 15 metros de onde ela estava escondida, ela viu motocicletas, carros, caminhões chegando, além de cerca de 100 homens, a maioria vestidos com uniformes militares e botas de combate, alguns com roupas de treino escuras, entrando e saindo de veículos. Ela diz que aquilo ali era um ponto de encontro. A primeira vítima que ela diz ter visto era uma jovem com cabelos cor de cobre, sangue escorrendo pelas costas, calças abaixadas até os joelhos. Um homem a puxou pelos cabelos e a fez se curvar. Outro a penetrou, e toda vez que a vítima se contorcia, ele enfiava uma faca em suas costas. Ela conta que depois viu outra mulher despedaçada, enquanto um terrorista a estuprava. Diz que outro pegou um estilete e cortou seu seio. Ela conta que ter visto outras 3 mulheres sendo estupradas e terroristas carregando as cabeças decepadas dessas 3 mulheres. Ela forneceu fotografias do seu esconderijo, mostrou os ferimentos. As autoridades policiais sustentaram seu testemunho, divulgaram um vídeo dela com o rosto borrado, contando parte do que viu. Outro sobrevivente da rave, chamado Ras Cohen, também deu uma entrevista. Ao jornal. E ele fala que viu 5 homens vestindo roupas civis, todos carregando facas e um carregando um martelo, arrastando uma mulher pelo chão. Ela era jovem, estava nua e estava gritando. Todos se reuniram ao redor dela. Ela estava de pé, eles começaram a estuprá-la. Eu vi os homens em meia-lua ao redor dela. Um a penetra, ela grita, ainda me lembro de sua voz. Então um deles levanta uma faca e simplesmente a mata. Eu acho que eu já falei, acho que eu dei alguns exemplos do que essa reportagem traz. Quem tiver interesse, acho que pode procurar para ler. É tudo muito revoltante, mas o que me fez vomitar mesmo foram alguns comentários que tratam o relato do jornal americano como fake news do lobby sionista. Notícia requentada, narrativa do vitimismo. Um leitor nem disfarçou desprezo. Segundo ele, as vítimas do pogrom no sul de Israel não merecem piedade nenhuma. Mas não foram apenas homens, gente. Acho que seria até machismo meu achar que mulheres não seriam capazes de embarcar em comentários isentos de solidariedade, mas infelizmente elas engrossaram o coro da misoginia antissemita. Sim, isso é antissemitismo, está longe de ser qualquer crítica ao governo de Israel. A reportagem do Times, assim como os artigos que eu escrevi sobre a violência sexual contra as judias,
não são discussões sobre geopolítica. Não é sobre quem tem razão nessa guerra. Não é sobre os milhares de palestinos que estão mortos. É sobre dezenas de corpos femininos nus ou seminus, mutilados, amarrados, carbonizados. Eu vou repetir. É sobre mulheres mortas com as pernas abertas, relatos de estupros coletivos feitos por terroristas que conversam, gritam e riem. É sobre homens que estupram mulheres e desfilam suas cabeças decepadas. É sobre mulheres violentadas enquanto são esfaqueadas. É sobre violência de gênero. É sobre o estupro como arma de guerra, um método que já foi muito pesquisado, documentado há décadas. Portanto, se os relatos devastadores sobre a violação de judias são questionados, apesar das evidências, o nome disso é antissemitismo. O comentário de uma das leitoras desse artigo do Times, cheio de sarcasmo, duvida da veracidade das informações porque as testemunhas não querem dar os nomes. Outra é bem mais econômica na maldade. Ela diz: é mentira. Mentira. Esse tipo de gente não acreditaria nem se as estupradas ressuscitassem e mostrassem como foram dilaceradas. Vamos lá. Numa entrevista recente, a jornalista Cristina Lamb, que é autora do livro Nosso Corpo, Seu Campo de Batalha, que é um calhamaço de 500 páginas sobre estupros em zonas de conflito, disse o seguinte, que as vítimas podem levar anos, décadas, para conseguir falar sobre essa violência que sofreram. Ela diz o seguinte: algumas jamais falarão. Por que será, né, gente? Porque é um trauma coletivo que a falta de empatia e o ódio não conseguem vislumbrar. A Cristina Lamb é correspondente do jornal inglês The Times e vem escrevendo sobre a violência no dia 7 de outubro e lembra que o estupro é o crime de guerra mais negligenciado. Que tal isso? Ela diz o seguinte, abre aspas, quando as pessoas pensam sobre a guerra e quando os jornalistas discutem conflitos étnicos ou nacionais, aquilo a que se referem como vítimas são aqueles que foram mortos e não aqueles que foram apenas brutalmente violados. Eu li alguns comentários de gente que diz que o exército de Israel também estupra palestinas. Juro para vocês, eu tenho procurado por notícias sobre isso porque também seria inaceitável, é óbvio, seria condenável. Mas não dá para relevar a violência contra judias, mesmo que as palestinas estejam sofrendo o mesmo. Tudo contra judias, contra palestinos, deve ser repudiado, lamentado e combatido. O que a gente tem de concreto é que o Hamas estuprou e matou dezenas de mulheres. Nesse momento, há ainda dezenas de reféns que passam pelo mesmo terror, incluindo homens, como já foi relatado em algumas reportagens, mas aí ninguém vai ligar mesmo, né? É algo que vem sendo dito desde o dia 7 de outubro. O New York Times passou 2 meses investigando as denúncias, publica a reportagem que não deixa dúvida sobre a barbárie a que as mulheres foram submetidas. Detalhe, o mesmo jornal que dias antes deu espaço para um artigo do prefeito de Gaza, nomeado por quem? Pelo grupo terrorista Hamas. Vamos lá. Uma jornalista especialista em violência de gênero, em guerra, também atestou a veracidade das histórias, mas pelo que eu percebi, para muitas pessoas, tanto faz. O que a gente vê é que tem os que culpam mulheres violentadas por usarem saias curtas. A gente pode atualizar a misoginia no estupro. Quem mandou ser judia?